Olá, começa mais um Conversa Criminal, seu podcast sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista. Sou José Carlos Portela Júnior, professor, advogado criminalista. Vamos aí de novo. Meu nome é Felipe Mota, sou também professor e advogado na área criminal, mas especialmente pesquisador na área da criminologia. Tema muito caro, vamos conversar hoje, então bem feliz aí. Hoje estamos aqui com a presença dos professores Felipe Mota e do professor Portela para falarmos sobre a criminologia radical. Confira mais esse episódio do Conversa Criminal Podcast. Sobre a criminologia radical, para os nossos ouvintes, qual seria assim, um conceito para inicialmente os nossos ouvintes entenderem a respeito da criminologia radical? Nossa, Augusto, essa pergunta ela é consideravelmente difícil, tanto como ponto de partida, como para quem já tem alguma experiência na área e está tentando pesquisar e entender esse movimento, porque ele é nada homogêneo e algumas expressões, inclusive, elas aparecem de forma meio confusas aí nessa história. Quem começa a estudar essa temática da criminologia radical, por exemplo, por contato com a obra do professor Juarez Cirino dos Santos, que se chama exatamente Criminologia Radical, fica um pouco confuso com a expressão que vai e volta entre criminologia radical e criminologia crítica. Quem, por exemplo, faz um curso na faculdade e tem uma matéria de criminologia, também pode ter alguma dificuldade conceitual, porque vê uma passagem de análise saindo de uma criminologia positivista, indo para análises do etiquetamento, e de repente nesse meio surge essa expressão criminologia crítica e criminologia radical, como se fosse sinônimo dessa leitura do etiquetamento, coisa que também não é, e aí no final das contas a cabeça da pessoa fica bastante confusa. Então a gente pode não tentar esgotar essa definição aqui, mas pontuar alguns acordos que a gente pode colocar na nossa conversa para estarmos falando a mesma língua, mas sem uma espécie de pretensão de esgotar ou de cravar o martelo e de dizer, é isso desse jeito e apenas desse jeito, mas só para facilitar mesmo a comunicação. Então, a primeira dos acordos que a gente pode fazer aqui é trabalhar com criminologia radical e criminologia crítica como sinônimos. Então, a gente pode lançar aqui, falar criminologia radical, pensa, é sinônimo de criminologia crítica, para quem estuda criminologia crítica, e se eventualmente a pessoa falar criminologia crítica, entendam como sinônimo de criminologia radical. Elas não são exatamente a mesma coisa, porque elas vão aparecendo na literatura a partir dos anos 60 e anos 70 em contextos diferentes. Por exemplo, algumas pessoas podem ver que criminologia crítica é muito mais comum de ser usada em textos de autores europeus, enquanto que criminologia radical é muito mais comum de aparecer na literatura dos Estados Unidos. E só que nesse mesmo período, muitos autores lá dos Estados Unidos estão publicando obras coletivas com autores europeus e sendo publicados no conjunto da publicação europeia, e aí essas duas temáticas se confundem, porque eles estão falando, no final das contas, da mesma coisa. Também é muito comum o pessoal associar essa expressão criminologia radical com a Escola de Criminologia da Universidade da Califórnia em Berkeley, na verdade, ela é mais antiga, mas ela começa a ganhar esses contornos e começa a aparecer essa expressão radical no final dos anos 80, entrando nos anos 90, que se confundem com uma série de temáticas e lutas sociais que estão acontecendo nesse período nos Estados Unidos. Então, acaba meio que se confundindo também com a história dos Estados Unidos, essa expressão criminologia
radical. Por exemplo, a luta pelos direitos civis dos negros e as lutas antibélicas nos Estados Unidos, e isso povoa movimento estudantil lá na Universidade da Califórnia, e a criminologia radical, de acordo com o Tony Platt, que é um professor da época, inclusive disse que isso é muito mais dos estudantes e menos dos professores. Os professores radicais seriam minoria e os estudantes maioria nesse contexto. Mas também na Alemanha sai uma obra coletiva nesse mesmo período chamada exatamente criminologia radical, só para ver como que essas expressões elas são usadas de forma meio confusa. Na Inglaterra sai uma obra coletiva chamada criminologia crítica, onde criminólogos radicais dos Estados Unidos estão publicando nessa mesma obra, ou seja, é um movimento, é um caldo comum, vamos chamar assim. E aí, talvez, quem mais nos ajude a entender essa confusão é o Roberto Lira Filho, aqui no Brasil, em que ele, comentando a obra do Juarez Cirino dos Santos, pega e diz, olha, talvez aqui, pensando num contexto de criminologia dialética, porque antes da criminologia radical do Juarez, o Roberto Lira Filho publica uma obra chamada Criminologia Dialética, que propõe essa releitura crítica e marxista da criminologia, e ele diz, vamos pensar aqui criminologia crítica, nesse sentido que o Taylor, Waldo e Young estão falando lá na Inglaterra, como uma espécie de gênero, um grande guarda-chuva de modelos de análise que não são homogêneos, e pensar a criminologia dialética, ele próprio, Lira Filho falando, como uma espécie de subdivisão disso, como uma espécie de criminologia crítica. Então, criminologia radical e criminologia crítica como sinônimos aqui, como gênero, e diversos modelos aparecendo como espécies desse gênero. E aí, obviamente, quem está ouvindo pode ficar curioso. Bem, se é um gênero, significa que, embora não homogêneo, alguns traços comuns devem ter, porque senão não faria sentido organizar tudo isso como um único gênero. E algumas tendências que também, sem pretensão de esgotar aqui, a gente pode colocar desse grande gênero, criminologia crítica, criminologia radical, que meio que une a maior parte dos autores, é, em primeiro lugar, uma crítica do positivismo criminológico. Então, praticamente todas as obras começam fazendo uma situação em oposição, diz, olha, eu vou aqui primeiro definir a criminologia tradicional para depois me definir em oposição a isso. Então, é uma definição já que nasce em oposição a algo. Então, primeiro entender criminologia tradicional como criminologia positivista. Depois eles também trabalham com aquilo que eles vão chamando de uma criminologia liberal para falar das tendências exatamente das teorias do etiquetamento, as teorias originais do conflito, o funcionalismo na criminologia, que tem uma série de detalhes aí no meio do caminho. Ele diz, nós também não somos isso, embora a gente beba em algumas categorias dessas leituras. Então, ou seja, eles também se posicionam como crítica deste modelo liberal de criminologia. Eles reposicionam, isso a gente pode conversar mais além, eles reposicionam algumas coisas que eram vistas como fonte da criminologia, passam a ser objeto da criminologia, e aqui, ficou com uma linguagem muito acadêmica, só para definir o que se quer dizer com isso, é que eles dizem, a criminologia tradicional e a criminologia liberal, ou por opção consciente, ou por um equívoco inconsciente, ficam muito amarradas em definições tradicionais de crime e criminalidade, que são aquelas coisas definidas pelo Estado. Ou seja, o Estado define o que é crime, o Estado persegue aquilo que define como crime e depois define a criminalidade a partir da sua própria atuação. E aí o que muitos autores faziam era pegar isso e dizer como fonte do estudo. Significa, eu só vou estudar aqueles crimes definidos no código e eu só vou estudar aquela criminalidade que para na cadeia. E no final das contas você acaba escravo de uma escolha que não é sua, mas uma escolha que existe, que é a escolha de quais as condutas vão ser crimes e quais as condutas vão ser criminalizadas. E aí eles reposicionam e dizem, em vez de eu estudar isso como fonte, dizer, eu só estudo isso porque a escolha foi feita pelo outro, eu reposiciono a pergunta e digo, não, eu vou estudar por que essas escolhas são feitas. Elas passam a ser o objeto do estudo
e não a fonte do estudo, não a delimitação do estudo. E, obviamente, o elefante na sala, que é um reencontro com Marx. É uma literatura que passa metade ali do século XX, esquecida na Europa Central e nos Estados Unidos, exatamente por causa daquele cenário de pós-Segunda Guerra e Guerra Fria, e essa divisão entre dois grandes blocos hegemônicos no mundo, e isso acaba nas universidades ocidentais pautando muitas das discussões também. Acaba demonizada a leitura do Marx, ela fica relegada a alguns rincões periféricos. E esses autores, nos anos 60, começam a reencontrar o Marx, começam a reler o Marx, começam a ver que tem literatura mais antiga em criminologia, inclusive no Ocidente, com essa leitura marxista, e vão pegar essa leitura tanto de economia como de sociedade, vinda do Marx, para reler a criminologia, e obviamente com vários ajustes aí no meio do caminho. O próprio Marx não aparece nessa literatura de forma homogênea. Ele vai sendo... ele passa como um movimento meio pendular. Uma hora eles encontram o Marx, aí outra hora eles radicalizam demais a leitura e abandonam, daí depois ele volta a aparecer, depois ele aparece não mais como uma espécie de leitura simplista da sociedade, em que é bons versus maus, capitalistas e trabalhadores, e dizer, todo crime é uma espécie de revolta do trabalhador contra o regime do capital. Daí eles tomam as pancadas e dizem, não é bem assim a realidade. Daí eles esquecem isso um pouco, aí eles vão recolocando a questão do Marx, da estrutura social, ou seja, o próprio Marx ele se transforma ao longo aí de 20, 30 anos de leituras, e amadurecimentos, ou seja, vai desde uma perspectiva mais imatura até pouco a pouco um amadurecimento disso. Então, de forma muito simplista, para retomar, criminologia crítica e radical como sinônimos, e que envolve isso: crítica ao positivismo criminológico, crítica a uma leitura liberal, embora bebendo em algumas categorias, a recolocação do objeto de estudo e uma recuperação do Marx na leitura da criminologia. Bem colocado pelo Felipe, né? Essa questão muito árdua de tentar, em breves palavras, né, colocar qual é o centro ali de análise da criminologia crítica e criminologia radical como sinônimas. Mas há uma questão que eu acho que é bem assim, importante para destacar para quem nunca teve contato, né, com a criminologia crítica radical, para perceber bem a diferença com a cronologia que antecedeu, né? Não significa que essa cronologia que antecedeu está morta, né? Ela está presente nas práticas forenses, nas práticas jurídicas do Estado burguês, né? Nos discursos, a cronologia positivista, o discurso da defesa social, estão aí correntes, né? Mas essa cronologia que antecede, ela tem uma metodologia totalmente diferente da cronologia radical, né? Até como colocado pelo Felipe, em termos de objeto de análise e da metodologia que você vai empregar para fazer a avaliação daquele objeto. Então, se a gente pegar obras dos autores da cronologia positivista, você vai perceber que o foco ali de análise é o criminoso, né? O sujeito que pratica o crime, e aí vou tentar chegar a uma definição científica desse indivíduo criminoso, né? E aí expoente máximo disso que nós podemos usar, e que é de conhecimento quase geral de quem cursa uma faculdade de Direito, por exemplo, Cesare Lombroso, né? Que vai fazer aquele manual do homem delinquente e vai, a partir de uma episteme que se pretende, né? Se pretende a semelhança das ciências naturais, traçar ali um perfil de quem seria essa pessoa que está mais propensa à prática de crimes, e a partir disso se justificar uma série de medidas que venha a reprimir essas pessoas, né? A inocuizar esses indivíduos, né? A
determinar a sua periculosidade e, portanto, dar o remédio, né, que seria o encarceramento ou a manicomialização dessas pessoas, né, enfim, a institucionalização dessas pessoas tidas como perigosas. E aí, por outro lado, na criminologia radical, a gente vê a abordagem totalmente diferente, porque nós vamos estudar na criminologia radical os processos criminalizadores, né? Quem que decide que essa ou aquela conduta vai ser criminalizada? Quais os interesses que estão pesando nessa decisão? A quem será dirigida a criminalização? Quais agrupamentos de pessoas que serão objeto dessa criminalização? Como operarão as agências de persecução penal, desde a polícia até o judiciário, para fazer valer essa criminalização primária, vamos dizer, né, no plano legislativo, mas que depois vai se adensar com as outras criminalizações, outras dimensões dessa criminalização. E aí a gente vê uma episteme totalmente divergente daquela da criminologia positivista, porque será uma episteme que não se pretende mais a semelhança das ciências naturais, mas sim vai encontrar na própria ciência social o seu método de análise. E aqui, especificamente, tomando como aporte aqui, né, a metodologia marxista, né, do materialismo dialético. É claro que, como o Felipe colocou, alguns autores vão se distanciar em algum outro momento dessa metodologia, outros acabam utilizando essa metodologia, mas não invocam, né, o legado de Marx. Eles não declaram, melhor dizendo, né? Eles usam do materialismo dialético nas suas análises, mas eles não declaram isso na obra, né? De toda forma, a gente vai perceber que essas linhas que estão dentro do que se chama criminologia radical ou crítica estão analisando os fenômenos sociais, né? Então, sai daquela percepção do positivismo como uma ciência que se coloca neutra, porque ela usa de uma episteme semelhante das ciências naturais, e nós vamos migrar, então, para uma outra forma de análise, que é da análise dos fenômenos sociais. E aí entra uma série de questões importantes para fazer essa análise, que são indispensáveis, que é análises culturais, políticas, econômicas, né? Todos esses aportes vão influenciar na forma como nós vamos compreender esses fenômenos. Então, assim, até a crítica que se faz da criminologia crítica à criminologia positivista aquela criminologia positivista se pretendia neutra, porque ela era uma ciência, né? Uma ciência que está... Aliás, era essa grande luta dos cientistas do século XIX, era dizer, essa nossa ciência tem que ser pura, porque nós estamos usando da biologia, da frenologia, né, da medicina, para poder chegar à resposta, quem é o criminoso? E, portanto, nós somos neutros. Nós não temos uma pauta política a perseguir. E a criminologia crítica vai fazer a crítica a esse discurso, dizendo muito pelo contrário. Essa pretensão de neutralidade esconde justamente a sua política, que seria a política de direcionar os esforços do Estado burguês de controle dessas classes subalternas. Claro que usando de um discurso pretensamente neutro do ponto de vista das ciências vigentes do século XIX. Então, acho que essa questão que tem que ser colocada para quem vai tomar contato com as obras de criminologia crítica vai perceber sempre essa denúncia, né, da criminologia crítica em relação à criminologia positivista. Então, conforme exposto pelo professor Felipe, houve esse resgate, nessa retomada da criminologia radical, né, criminologia crítica, né, como o professor Felipe colocou, né, como sinônimo, ali por volta da década de 60 e 70. Então, a pergunta que eu faço para os professores, né, como se deu essa retomada, como foi esse movimento, se puderem também desenhar, né, o cenário
a época e também comentar sobre os autores, expoentes dessa época também? Então, o Felipe trouxe isso até na fala inicial, né, de que a gente viu, na época do pós-guerra, um refluxo, né, do pensamento marxista, de modo geral, no Ocidente, né? Claro, não estamos falando do bloco comunista, né? Mas vamos colocar aqui Ocidente versus Oriente, ou bloco capitalista versus bloco soviético, né, comunista. E aí a gente viu um refluxo no Ocidente capitalista do pensamento marxista, por conta das questões atinentes à Guerra Fria, né? E aí tem que pensar também que as universidades, os centros de pesquisa também são suscetíveis aos discursos vigentes, né? Naquela dada quadra histórica. Então a gente vai ver, por exemplo, isso tem alguns autores que estudam a ideia a história das ciências, das ideias, e vão mostrar que governos davam mais dinheiro para universidades que pesquisassem uma outra forma de pensamento criminológico, que não a criminologia crítica. Acesso a bolsas, linhas de pesquisa, fomento, né? Esse dinheiro, ele acabava, então, determinando, né, para onde ia a pesquisa. Isso é um dos fatores que explica, né, o porquê desse dissenso do pensamento marxista nas universidades, sobretudo da Europa, né, ocidental. Mas isso vai mudando conforme a conjuntura política vai também se modificando nos anos 60, porque nós vamos ter uma década de intensas lutas sociais, tanto nos Estados Unidos como na Europa capitalista. A gente vai ter nos Estados Unidos, o Felipe já mencionou, e aí tem também colocar outro fator, que o Felipe colocou as lutas por direitos civis da população negra nos Estados Unidos, a questão da Guerra do Vietnã, né, que vai despertar também uma consciência antibélica, mas também tem os movimentos feministas e os movimentos LGBT, que ganham muito corpo nos anos 60. E também do outro lado do Atlântico, na França, Inglaterra, Itália, estavam passando por turbulências sociais extremas, né, por conta do avanço do capitalismo sobre a classe trabalhadora nesses países, tentativas de desmonte do Estado Social, que estava ainda ganhando corpo no pós-guerra, né? Bom lembrar o contexto social, por exemplo, que vivia a Itália nos anos 60, né? Era um contexto de extrema repressão aos movimentos sociais, aos sindicatos. A classe trabalhadora era extremamente violentada pelo Estado burguês italiano. E da mesma forma isso se dava na França. Então, a França ainda tinha a questão do colonialismo ainda, né? A França tinha colônias nos anos 60, que estavam tentando ser independência, Argélia, Marrocos, etc. E aí havia também toda essa consciência coletiva que estava se formando na França em relação ao domínio imperialista francês na África e na Ásia. Então, tudo isso somado fez com que tanto a academia como os movimentos sociais buscassem uma teoria para explicar esses fenômenos que estavam acontecendo do ponto de vista da repressão do Estado burguês em relação a esses grupos, a classe trabalhadora como um todo e a certos grupos dessa classe trabalhadora que sofriam de maneira mais brutal os processos de criminalização. Então houve a partir daí uma retomada do pensamento marxista nas universidades e também nos sindicatos, movimentos estudantis, né? E aí, por isso, a criminologia radical, a criminologia crítica, ela ganha um novo fôlego. E especialmente também na margem do capitalismo, né? Na América Latina, nós vamos ver uma preocupação maior dos pensadores da criminologia com os processos de criminalização. Inclusive,
até mesmo pensando na nossa realidade histórica daquele momento, que era das emergências das ditaduras e da doutrina da segurança nacional. Então, isso colocava desafios para a esquerda, para os movimentos sociais, para a academia, de desenvolver uma teoria que pudesse melhorar ou orientar a nossa atuação, né, no plano da política. Então, isso explica também, no caso da América Latina, o surgimento de vários pensadores e pensadoras extremamente importantes para o pensamento criminológico mundial. Com relação a esse histórico inicial da criminologia crítica, realmente, zero ressalvas e apontamentos com relação ao que o Cortella colocou. E realmente, esse reencontro de leituras acadêmicas não pode ser feita de forma desconectada de cada um dos caldos sociais que se formam junto com as pessoas que estão desenvolvendo isso. E realmente uma das primeiras dificuldades, uma das primeiras questões que esses teóricos precisaram encarar foi exatamente essa acusação sobre uma não cientificidade desse posicionamento, porque como era um misto entre pensamento e militância social, as pessoas, ao não conseguir dissociar essas duas coisas, diziam que está sendo sacrificado nesse meio de caminho é a cientificidade do pensamento, ou seja, é um pensamento não científico. Isso é coisa que você faz para a militância política. E tem um debate famoso, inclusive, do período de sedimentação disso entre o Howard Becker e o Alvin Goodner, em que basicamente o Howard Becker diz, Howard Becker, que é considerado como um desses pensadores, sociólogos tradicionais, embora críticos com relação a muitos elementos, e é utilizado na criminologia como praticamente uma espécie de principal pontapé que consegue sistematizar uma criminologia do etiquetamento. Então, basicamente, quando se estuda criminologia hoje, você não consegue evitar o Howard Becker de tão importante que ele é. E esse mesmo Howard Becker escreve um texto dizendo, o título do texto, traduzindo, é uma pergunta, diz: do lado de quem nós estamos? E basicamente é um discurso sobre as opções de estudos acadêmicos são sempre uma escolha politicamente motivada. Mesmo quando você se diz neutro, você está escondendo a sua ausência de neutralidade. Não existe essa neutralidade científica que se pretende. E aí ele basicamente diz, eu, Howard Becker, estou do lado dos oprimidos, eu estou do lado dos underdogs, a expressão que ele utiliza. Estou do lado das pessoas que estão subjugadas socialmente. E aí vem o Alvin Goodner, que é considerado como um dos criminólogos marxistas dessa primeira onda, e dá uma pancada no Howard Becker, dizendo, essa galera se diz estar do lado do underdog, mas eles não mexem na estrutura social. Eles estão ali para descrever, eles estão ali para ficar distantes, eles são o observador. E o Alvin Goodner, se referindo ao Becker, utiliza uma expressão que ficou famosa nesse espaço, que é de difícil tradução, mas seria basicamente uma espécie de zookeeper, que seria aquele guardião do zoológico. Imagina um zoológico, zookeeper seria isso. O zoológico é aquela pessoa responsável pela administração do zoológico, precisa fiscalizar se os animais estão bem, se estão sendo bem alimentados, etc. Eles estão lá preocupados com os animais, mas eles não estão preocupados em libertar os animais. Essa é a jogada desse zookeeper, desse administrador do zoológico. Ele não está querendo que os animais sofram, mas não quer que os animais se libertem. E aí o que o Alvin Goodner diz é, esse tipo de teoria que se diz politicamente engajada, mas insossa, sem dente para morder nas estruturas, nas bases, nas raízes, por isso radical,
é uma leitura que basicamente perpetua. Ela se diz junto, ela se diz próxima desse oprimido, mas sem mexer na estrutura que produz essa opressão. Então, eles são basicamente esses zookeeper do desvio, são esses controladores zoológicos do desvio. Eles olham a criminalidade, as pessoas sendo perseguidas pelos aparatos de Estado de forma assimétrica, criticam isso, mas não têm interesse em modificar a estrutura subjacente que produz isso, ou seja, eles basicamente perpetuam essa mesma estrutura. Então, a primeira coisa que os teóricos tiveram que fazer foi encarar essa questão da neutralidade científica, de dizer, nós não somos neutros, mas não por uma opção nossa aqui. Nós estamos simplesmente recuperando uma ausência de neutralidade que não existe nem no positivismo que se diz neutro. E aí, depois que você diz, eu consigo ter militância política junto com a minha produção acadêmica, sem minar a cientificidade desse pensamento, é extremamente complexo isso, porque você tem que manter uma vigilância crítica extremamente profunda, você precisa dizer, então vamos misturar isso, vamos pegar, vamos falar não apenas de teoria, mas também de praxis. E é uma constante, sempre que esse debate aparece, recuperar uma espécie de manifesto do Marx, que são as teses sobre Feuerbach. E aí o pessoal sempre lembra da tese 11 e diz, os filósofos reinterpretaram o mundo de diversas maneiras, cabe agora transformá-lo. E aí ele sempre diz, olha, então o pensamento sozinho, ele é uma forma de perpetuação de estrutura de assimetria. Então nós precisamos não apenas pensar, mas pensar praxis, ou seja, pensar e agir formam um contínuo. Não existe um pensar puro, não existe um agir puro, é sempre os dois. E aí a maior parte desses textos ao longo dos anos 70 são chamados para movimentações, são chamados para atuações, para militância, para atuação. Mas, mais uma vez, se é uma militância, se tem uma atuação política, ela está vinculada com as pautas que estão sendo discutidas nesse período. Então, nos Estados Unidos, anos 70, você está pensando basicamente a saída do Nixon e a entrada de uma política do Ronald Reagan. Na Inglaterra, você está pensando numa Inglaterra thatcherista, você está pensando numa Alemanha dividida entre a Alemanha Oriental e Ocidental, você está pensando num contexto histórico muito peculiar. Na França, você está pensando na emergência dos movimentos estudantis, que derivam ali e que produzem e depois derivam do maio de 68. Então você tem uma série de elementos que estão acontecendo que são apegados a isso. Aí notem que eu falei de Estados Unidos, falei de França, falei de Alemanha, falei de Inglaterra. Mas nós não estamos em nenhum desses países, nós estamos no Brasil. E o que está acontecendo no Brasil nos anos 60 e nos anos 70? Ditadura militar. Você não consegue tirar uma leitura crítica sobre o sistema penal desse contexto que estava aparecendo. E lembre que comentamos que Marx é um reencontrado para essa leitura. Só que o Brasil ele tem uma espécie de delay com relação a isso. Não um delay num sentido complexo de vira-lata, como se a gente fosse atrasado. Não, é um delay porque a gente está num conflito autoritário aqui. A gente está num cenário em que você fazer leituras marxistas, fazer aulas sobre Marx, fazer uma sociologia crítica, uma economia crítica dessas estruturas, poderia fazer com que você parasse num porão da ditadura, poderia fazer você parar no pau de arara, poderia fazer você terminar exilado ou desaparecido, aspas no desaparecido aqui, é executado mesmo. O que é uma coisa que, embora as pessoas na Europa e nos Estados Unidos estivessem vivenciando formas repressivas desses movimentos críticos, porque o aparato de Estado está sempre aí, mas é uma repressão num contexto democrático versus uma repressão num contexto autoritário. Tanto que, tirando o Lira Filho, que se dizia abertamente marxista, ninguém encostava nele em Brasília por causa dos vínculos que ele tem. Ele já carrega o vínculo no nome. Ele é o Lira Filho, ou seja, filho do Roberto Lira. Então, pelo peso que o nome já carrega, ninguém encostava no Lira Filho e um espaço mais próximo dele. Entra em cena Juarez Cirino dos Santos,
que vai escrever uma obra chamada Criminologia Radical no final dos anos 70, virando para os anos 80. Ele escreve de 79 a 81 e defende esse texto como tese no programa de doutorado no Rio de Janeiro. Então, notem, a gente já está aqui num período de ditadura militar, mas pensa como é simbólica essa virada dos anos 70 para os anos 80 aqui no Brasil. Já é o abrandamento do período mais repressivo, que começa em 69, e já começa a dar uma aliviada e culmina em 85 com os movimentos pelas eleições diretas. E 3 anos depois nós estamos promulgando uma Constituição num processo constituinte que dura aí cerca de um ano. Ou seja, embora o Juarez Cirino dos Santos escreva a Criminologia Radical ainda no período da ditadura, uma das coisas que possibilitou que ele conseguisse sobreviver a essa redação é exatamente uma escrita num período de abrandamento, não é ausência, mas um abrandamento da persecução pelos militares. Bem naquele período ali da distensão, né, do governo Geisel, né, da abertura lenta, gradual e segura, né? Então Exato, já tinha um período pós anos de chumbo ali do governo Médici. Tinha repressão, mas também não se compara ao período dos anos de chumbo ali, de Costa e Silva e Médici, por exemplo. Isso, é o período em que os militares já estão vendo que o modelo está se esgotando e não tem um processo revolucionário de retirada deles do poder. Basicamente, a leitura que se faz hoje é que os militares, eles simplesmente disseram: vamos aqui aos poucos, saindo para trás das cortinas, vamos voltar para os bastidores e deixar o pessoal reassumir isso. Então, foi uma passagem mais gradual, estratégica, mas que produz consequências que a gente vivencia ainda hoje, que é basicamente nós não vivenciamos o luto da ditadura militar. A nossa Comissão da Verdade foi a última, basicamente, da América Latina, e mesmo assim foi mais simbólica do que efetivamente algo que tenha produzido essa vivência do luto, essa vivência do acertar as contas com o nosso passado. Não no sentido revanchista, como alguns dizem, isso é revanchismo. Não no sentido revanchista, mas no sentido de memória. Nós não temos a memória que, por exemplo, tem os alemães com relação ao nacionalsocialismo. Então, só para comparar dois modelos diferentes, não é revanchismo contra os nazistas, é ter a memória desse período para que ele não volte a acontecer. Nós não temos esta memória, são fragmentos, é um mosaico que se monta, mas muito mal resolvido na nossa história, e de tempos em tempos nós flertamos com esses movimentos autoritários aqui no Brasil, e parte disso é exatamente por esta ausência de memória. Pessoas que, inclusive, vivenciaram esse período e que dizem que a ditadura não foi tão dura assim. Então, entender criminologia crítica na América Latina tem que passar por esses movimentos também. Então, ele vem depois desses movimentos lá na Europa Central e nos Estados Unidos e Canadá, por causa de um contexto que estávamos vivenciando aqui. Então, essa leitura mais crítica, ela vem um pouco posterior por causa dessa questão histórica. Nós começamos a encontrar essa leitura efervescente nos anos 80, por causa exatamente dessas saídas que nós estávamos fazendo aqui. E essa criminologia crítica, ela vai sendo muito fértil ao longo desse período, ao longo dos anos 70, ao longo dos anos 80, até que na virada dos anos 80 para os anos 90, você começa a ter um enfraquecimento desses movimentos, por motivos que a gente pode encarar logo adiante. São complexos, e eles meio que começam a sair de cena, começam a enfraquecer um pouco, e aí a gente vive o fruto do grande encarceramento. Essa expressão que vocês vão ouvir muitas vezes se estão estudando a temática criminológica, o grande encarceramento, nesse sentido de a ampliação do uso do sistema penal, a ampliação da população criminal, a ampliação da criminalização, que os Estados Unidos têm um deslocamento também de uns 20, 30 anos antes da gente. Então, eles basicamente começam esse movimento nos anos 70, coisa que nós vamos vivenciar a partir dos anos 90, também por peculiaridades históricas, mas o grande encarceramento foi experimentado com as suas peculiaridades nos dois espaços, e esse grande encarceramento acaba também silenciando muitas vozes críticas da criminologia, que se vêm com essa enxurrada de controle penal e limitações.
das leituras que estavam sendo feitas que não estavam sendo capazes de propor alternativa. Elas eram críticas na teoria, mas não conseguiam fazer uma proposta de uma política criminal alternativa, embora muitos autores tenham tentado delinear, tenham tentado dizer, nós precisamos ter este critério, precisamos fazer isso, isso e aquilo, mas a implantação disso não encontrava só os obstáculos reais de concretização dessas políticas, como também o reacionário a isso, ou seja, a reação a essas propostas, que são propostas contra-hegemônicas, são propostas de transformação radical da sociedade, e é muito difícil você transformar radicalmente uma sociedade quando você tem resistência a essa transformação, exatamente de outras forças políticas que são mais fortes do que as forças de resistência. Então, nesse cabo de guerra acaba se perdendo, ele faz um movimento de declínio, e ele começa a ser reencontrado aí já entrando nos anos 2000, quando esse modelo do grande encarceramento começa a mostrar suas fraturas, e hoje a gente está sendo forçado na marra a repensar isso, embora ele ainda esteja em curso, não se engane, a gente está sendo forçado a repensar isso, e essas leituras críticas, elas reaparecem agora, mas muito mais maduras. A gente pode colocar alguns amadurecimentos que aconteceram nesse período aí, são bem interessantes, mas elas já aparecem agora muito mais maduras, elas não são mais aquela leitura tão cruas dos anos 70, e a gente comenta um pouco mais com relação a isso. Mas então, em termos de deslocamento histórico, pensem nesse período para a Europa Central e Estados Unidos, mais esse período anos 70, anos 80, aqui no Brasil com esse deslocamento de anos 80 e entrada para os anos 90, por causa dessas peculiaridades históricas que nós tivemos. Acho importante a gente destacar até uma questão em relação à cronologia crítica, que a gente vai ver uma diferença substancial entre quem, né, do ponto de vista de quem está à frente do movimento, né, na academia, enfim, os pensadores e as pensadoras, a gente vai ver uma diferença em relação a outras criminologias, ou até mesmo ao estudo do direito penal ou do processo penal, é que a gente vai ver mulheres como expoentes, né, da criminologia crítica. E isso é algo que é diferente do que a gente vê no direito de modo geral, sobretudo pensando nos anos 70, né? Ou do pós-ditadura, com a redemocratização, né? A participação das mulheres nas ciências penais era muito, muito reduzida, quase inexistente. E quando existiam, eram apagadas da história do pensamento jurídico e crinológico. Mas a gente vai ver na América Latina, de modo geral, no Brasil, várias pensadoras muito importantes que trouxeram grandes contribuições para o pensamento cronológico, inclusive brasileiras, né? Eu acho que vale a pena mencionar as Veras, né? A Vera Andrade, a Vera Malaguti Batista, né? E tivemos outras hermanas da América Latina, né? A Luna Niar de Castro, Rosa de Lomo, enfim, como grandes expoentes do pensamento cronológico. E isso traz um arejamento também, né, para a forma como nós vamos enxergar essas estruturas de punição, né, estrutura social e a punição, e os processos criminalizadores também, porque e ainda mais agora, né, recentemente, a gente vai ver também muitos novos nomes de mulheres estudando esses processos criminológicos, esses processos criminalizadores, desculpa, da perspectiva da cronologia crítica, por conta até do que acontece com um grande encarceramento feminino também, né? A gente vai ver um aumento exponencial do encarceramento de mulheres nesse período da redemocratização e, tristemente, né, justamente no período em que a classe trabalhadora sobe ao poder, é que nós vamos ver o aumento da criminalização das mulheres, né, sobretudo pela lei de drogas, né? E isso vai despertar a preocupação de várias pensadoras, cientistas, mulheres na academia, para pensar o que está acontecendo em termos da criminalização da classe trabalhadora feminina no Brasil, precarizada, negra,
né? Então, acho que a gente tem que destacar isso, que é muito importante, porque a gente não vê esse espaço, né, sendo ocupado na mesma medida em outros setores do direito, vamos dizer, chamar direito criminal, assim, todos os guarda-chuva dos ramos de estudo do poder punitivo. A gente não vê em direito penal, assim, muitas mulheres tendo a possibilidade de ocupar esses espaços, né? Um espaço extremamente masculinizado, heterossexualizado, né? Embranquecido. E, por outro lado, na criminologia crítica a gente vê uma pluralidade de pessoas de orientação sexual divergente, raça diferente, né? Então a gente vai ver estudiosos negros pensando do ponto de vista da criminologia crítica. Isso é bem importante destacar. Sobre o professor Juarez Cirino dos Santos, né? Ele é uma referência aqui no pensamento criminológico, né? Na criminologia radical aqui no Brasil, né? Foi professor da Universidade Federal do Paraná. O Felipe também foi orientando dele, né, Felipe, no programa de doutorado. Sobre a linha de pesquisa, o pensamento, a linha de estudo do professor Juarez Cirino dos Santos, o que os colegas têm a acrescentar, a comentar a respeito? Eu aqui, para comentar sobre isso, eu vou ter que fazer o comentário com muito cuidado, porque pode dar a sensação de que eu poderia estar, sei lá, diminuindo o trabalho do professor Juarez, ou o momento em que ele foi produzido, e isso não podia ser mais distante da minha intenção. O trabalho do professor Juarez foi e porque ainda vivo e produzindo, extremamente importante para a criminologia. Ele tem um pé relevantíssimo na cara da criminologia crítica brasileira hoje. Uma pancada de gerações que se formaram e se formam são por causa dele. É ele que está junto com tantos outros profissionais lendo criminologia de forma crítica e socialmente engajada aí há tantos anos. E muitas dessas gerações, inclusive, seguem com ele. Não é como se fossem caminhos diversos. Ou seja, eles seguem, inclusive, produzindo em conjunto com ele. Cursos, especializações, palestras, conversas, movimentos sociais. Ou seja, não são como se fossem teóricos isolados. Eles formam verdadeiramente uma rede que vai com o professor Juarez Cirino dos Santos, o Nilo Batista, daí, como já comentou o Portela, a Vera Malaguti Batista, a Vera Regina Pereira de Andrade, a Ana Lúcia Sabadell, a Maria Lúcia Caran, você tem a Cátia Arguello, também aqui no Paraná. Você tem muita gente nesse entorno que gravitam não em torno do Juarez, mas em torno da criminologia crítica. Esse é o centro de gravidade. E o professor Juarez, ele tem a relevância dele porque ele está no momento pioneiro desse pensamento entrando no Brasil, exatamente por causa daquelas peculiaridades históricas que nós tivemos. Alguns podem até situar o Roberto Lira Filho como um momento anterior, inclusive a Rosa Del Olmo, no livro dela, em que ela tenta mapear a criminologia na América Latina, em que ela critica que praticamente não se faz criminologia da América Latina, se faz criminologia na América Latina, no sentido, nós importamos essa leitura positivista, eurocêntrica para cá, e não se faz uma leitura genuinamente latino-americana. Isso, inclusive, é um dos motivos de uma briga profunda dela com a Lola Aguiar de Castro, que impulsiona a Lola Aguiar de Castro a escrever o livro A Criminologia da Libertação, exatamente para dizer, olha, você está muito enganado, se faz criminologia aqui, mas são nuances aqui desse conflito,
E nesse livro da Rosa Delongo, ela mapeia o trabalho já do Lira Filho. Mas o professor Juarez ainda não tinha publicado esse trabalho. E era desconhecido da Rosa Delongo nesse momento ainda. Mas, então, situem o professor Juarez Cirino como esse momento de esse irromper de uma leitura crítica na criminologia aqui no Brasil, que vai ganhar uma força gigantesca, especialmente com diálogos com o Alessandro Barata e com o Eugênio Raul Zaffaroni na Argentina. Então, vai se formar uma escola entre Brasil, Argentina e essa região aqui da América do Sul, extremamente fértil de diálogos e conversas críticas e que se perpetua aí até hoje. Feitas essas ressalvas, o livro do Juarez Cirino dos Santos, que é a publicação da tese dele, Criminologia Radical, deve ser lido como uma espécie de documento histórico. Ele, inclusive, não gosta de encostar muito para alterar isso, para alterar o texto nas sucessivas edições, exatamente como ele coloca no prefácio da obra, para dizer, eu quero manter ainda esta essência. Então, não é que o professor Juarez segue sendo exclusivamente o Juarez Cirino dos Santos da criminologia radical, ele amadureceu muito desde então, mas o criminologia radical deve ser visto como isso, como um documento de uma data, como um documento de uma luta, como algo que se coloca em resistência, não apenas a uma moldura acadêmica de uma época, mas a uma estrutura política e econômica também desta mesma época. Então é para ser visto como um documento de resistência. O que significa que algumas leituras mais iniciais, algumas categorias trabalhadas de forma mais iniciais, são mantidas ainda com aquele aspecto dos anos 70 para os anos 80. Então, é uma leitura para quem está começando, por exemplo, em criminologia, excelente, sem nenhuma ressalva. Se a pessoa está querendo começar uma leitura em criminologia e se deparou com a criminologia radical do Juarez e está se perguntando, será que eu devo ler? Pode e deve, sem ressalvas. Quando você começa a estudar mais é que essas filigranas, esses detalhes começam a aparecer. Então isso é já uma leitura para quem está fazendo uma pós em sentido estrito, quem está fazendo um mestrado na área, quem está fazendo um doutorado, que precisa dominar alguns desses detalhes e ter consciência de que não se deve estar apegado ou hesitar fazer uma ou outra crítica só porque vai contradizer alguma coisa que está ali. Então essa leitura é, por exemplo, uma leitura muito focada ainda em categorias econômicas, que não é ruim focar em categorias econômicas, não é problemático focar em categorias econômicas. A questão é que aumento de complexidade nas leituras que se fazem na área mostram que outras categorias não são secundárias à economia, mas elas determinam a economia e são por elas determinadas. Ou seja, é como se você criasse uma determinação econômica dessas categorias e depois uma determinação da economia a partir dessas categorias. Só para dar um exemplo, gênero, que é uma categoria extremamente cara para essa leitura. A opressão de gênero, você vai pegar textos de autoras militantes e elas vão dizer ela é anterior ao capitalismo e elas têm 100% de razão. A opressão de gênero é anterior ao capitalismo. Mas a opressão de gênero, ela é ressignificada com o capitalismo. Não dá para dizer que a forma de controle da mulher no medievo é a mesma forma de controle da mulher no século XX. Ela ganha aspectos, ela ganha contornos diferentes. Do mesmo modo, já existiam políticas de controle do diferente anteriores à modernidade. Aí o pessoal diz, mas já tinha escravidão entre os gregos, já tinha dominação dos dominados na guerra pelos romanos. Tinha, mas não é uma dominação moderna. O racismo como categoria moderna, ela é uma leitura que você faz para legitimar a exploração colonial. Isso é uma novidade histórica. E racismo
não é a mesma coisa que os fenômenos que aconteciam de dominação do outro antes do capitalismo moderno. Ou seja, para entender modernidade capitalista é necessário entender racismo e como que o racismo determina a economia moderna e como que a economia moderna constrói este racismo. E gênero é a mesma coisa. Não dá para achar que gênero é a mesma coisa do que vem antes, porque ele é condicionado também por elementos racializados, por elementos de classe, elementos econômicos. São várias camadas de um mesmo fenômeno e que, para você ler, você precisa sair escavando essas várias camadas e notar como elas se interrelacionam. Uma leitura mega complexa. E as leituras da criminologia crítica nesse momento inicial ainda não estavam fazendo muito, embora aparecessem esses elementos, especialmente raça. Gênero tentava socar ali, mas parte da crítica que se faz nos anos 80 é exatamente dos movimentos de mulheres que não se viam representadas pelas leituras de alguns criminólogos críticos, que ainda estavam muito apegados a esse paradigma economicista e masculino, ou seja, da produção e não da reprodução. Então, hoje em dia, essa leitura da teoria da reprodução já ganha muito mais força. Nessa época, a produção ainda é o espaço por excelência do controle social. Eles estão ignorando aí o espaço de controle da mulher no ambiente privado. E as mulheres, muitas vezes, não se veem representadas, embora muitas autoras mulheres e militantes de gênero estivessem produzindo nesse período. Questão do estupro está aparecendo muitas vezes como questão aí, sobre como que o estupro aparece como controle também de gênero e articulado com o controle penal. Então tem uma complexidade já aparecendo, mas é quase como se fosse uma espécie de resistência interna do movimento. Até que, e aí eu vou só deixar isso no ar para depois a gente voltar, até que muitos dos movimentos de mulheres acabam rompendo com esta leitura crítica da criminologia e vão encontrar em movimentos de criminalização simbólica da violência de gênero, que é o que vai dar origem a diversas legislações ao longo do mundo, uma delas aqui no Brasil em 2006 com a Lei Maria da Penha, de encontrar no sistema penal, por meio da criminalização, uma política de emancipação da mulher. Então esse conflito de você tentar ler o sistema penal como tendo uma capacidade emancipatória por esses grupos que não estavam se vendo mais tanto representados nas produções da criminologia crítica, é inclusive uma das questões que acabam produzindo esse enfraquecimento da criminologia crítica ao longo dos anos 90, especialmente com os movimentos de mulheres e os ambientalistas que encontram nisso, que encontram na criminalização um potencial abertura para luta política e potencial emancipação, potencial superação desse elemento de exploração e dominação, mas que ganha desdobramentos outros que a gente pode encarar mais além. Isso tudo dentro do contexto da criminologia crítica. Acho importante o que o Felipe destacou, né, em relação à obra do professor Juarez, né, colocando dentro daquela quadra histórica, né, a obra, obviamente, do professor Juarez foi revolucionária, né, ao mesmo tempo em que deixava esses elementos, né, em segundo plano que o Felipe destacou, da questão de raça e gênero, enfim, na análise da estrutura social capitalista e também como que isso vai impactar ou como que isso vai ser tratado pelas agências de criminalização. Então, assim, é uma questão curiosa, porque esse aspecto, né, que o Felipe destacou, dessa análise pautada no economicismo, né, da questão da classe trabalhadora, como se a classe trabalhadora ela não fosse diversa, né, ela não tivesse esses recortes que nós pontuamos. Isso é uma crítica que esse aspecto ele era reproduzido em grande parte do movimento de esquerda daquele período dos anos 60, né? Eu lembro que tem uma obra que é muito interessante do João Silvério Trevisan, Devassos do Paraíso, em que ele vai fazer uma análise de como
se tratou da homossexualidade, da bissexualidade, enfim, desde o Brasil colônia até aquele momento em que a obra foi publicada, que foi, salvo engano, a primeira edição dos anos 80 para os anos 90. E ele coloca isso, que quando se ia discutir a questão do recorte de gênero ou de orientação sexual dentro dos partidos de esquerda que estavam lutando contra a ditadura, né, dentro dos sindicatos, essas questões eram totalmente rechaçadas, dizendo, mas isso aqui nós vamos ver depois. E primeiro nós temos que nos ocupar da opressão de classe, né? Precisamos despertar a consciência de classe, da classe trabalhadora, para que ela se emancipe, e aí depois nós vamos ver essas questões de machismo e tal, como se fossem coisas de segunda ordem que pudessem ser resolvidas depois que nós fizéssemos a revolução socialista, né? Então, isso é interessante destacar, porque, por outro lado, a gente vai ver que existia uma produção teórica no Brasil, já nos anos 60, muito intensa, sobre a questão de raça, né? Então, a gente tem autores como Clóvis Moura escrevendo já, né, que foi um grande sociólogo negro, comunista, que escrevia dessa perspectiva do papel do negro na formação social brasileira, especificamente na formação da sociedade capitalista brasileira e a forma como a população negra era tratada em várias dimensões da política e do Estado burguês. E o Florestan Fernandes também, né? Que é um outro autor que também tratava da questão negra no Brasil e já apontava para essa repressão desmedida que era feita contra a população negra, contra a classe trabalhadora, no seu recorte de raça. A Lélia Gonzalez também, que era uma outra autora, antropóloga negra, também trazia essa preocupação já nos anos 60 de discutirmos, né, enquanto movimento social, enquanto partido político, enquanto academia, as questões de opressão à mulher trabalhadora e especialmente negra, né, porque entendia que sobre ela recaía a exploração de uma maneira muito mais brutal. Bom, até a gente hoje vê qualquer censo que se faça de renda no Brasil, nós vamos ver que a mulher negra está colocada lá no último extrato da pirâmide salarial. Feminicídio, no último período, reduziu em relação à mulher branca e subiu em relação à mulher negra, né? Então, só para colocar dois exemplos que mostram como a mulher negra ela sofre uma exploração muito mais intensa. Então, a Lélia Gonzalez trazia essa preocupação no campo da antropologia, no campo da sua atuação política, mas a gente via que, em grande parte, os espaços ocupados pelas forças progressistas, que se colocavam à esquerda, ainda diziam que isso não era a preocupação primordial naquele momento histórico. E aí, hoje, nós vemos, né, obras da tecnologia crítica, pensadores e pensadoras que já não conseguem fazer essa análise meramente economicista por entender que ela é totalmente falha, né? Ela é um recorte muito parcial de algo maior e, portanto, trazem esses aportes bem interessantes para a gente pensar os processos criminalizadores em relação às populações negras, à mulher negra, à mulher, né, trabalhadora, à população LGBT, né, aos indígenas e por aí vai. Então, acho interessante esse ponto, que acho que vale a pena chamar atenção para quem vai estudar a cronologia crítica, já pensar, né, de que nós temos esses desenvolvimentos muito mais profundos agora, que trazem todos esses recortes para a análise dos processos criminalizadores. Tem um texto do Anthony Platt, que é um dos teóricos da Universidade da Califórnia em Berkeley, que pega esse período da escola de criminologia, depois do fechamento dela, essa escola de criminologia onde estava bombando a criminologia radical, ela é fechada no período do Ronald Reagan, essa galera é disseminada por cursos mais conservadores para tentar a neutralização deles. Esse mesmo Anthony Platt, ele faz uma espécie de curso ao longo dos anos 2013, 14, 15, com um colega mais liberal,
basicamente a proposta era essa, ele conversando com esse outro professor de cariz mais liberal e revisitando esse período. E ele produz, a partir disso, um texto comentando esse curso, que acaba dando origem a uma edição especial da revista lá da Universidade da Califórnia, que ele fundou e depois foi refundada com o nome de Social Justice. E essa edição especial é basicamente uma revisitação desse período da criminologia radical lá nos Estados Unidos, com a complementação do curso. E ele tem uma passagem nesse texto, então já notem, é um autor que vem desde os anos 60 e anos 70 produzindo, e ao longo dos anos 2010 está evoluindo ainda. E ele pega e diz, aqui nós já temos avanços diversos, e um deles é exatamente esta compreensão da centralidade da categoria de gênero. Que você não pode ler sistema penal apenas com a lupa econômica e ignorar outras categorias, que não são secundárias, elas não são complementares, elas não se somam, elas são centrais também. E a de gênero é uma delas. E ele diz, é graças a essa compreensão atual que se tem feito pesquisas para mostrar um contínuo de controle social entre o sistema penal e outros sistemas sociais que normalmente a gente não associa a controle social. Um deles é, por exemplo, o sistema de assistência social. Os programas sociais de assistência e de distribuição de renda formam este contínuo com o sistema penal, que primeiro criminaliza o homem e depois controla a mulher, que fica responsável pela criação da família, na ausência deste homem criminalizado. E que posteriormente, daí isso complementando com a leitura que tem sido feita aqui no Brasil, e posteriormente se soma ao controle eventualmente penal que recai sobre a mulher. No caso das mulheres encarceradas, nota-se como há um peso extra sobre a criminalização que vai para além do juízo de censura sobre a conduta cometida. Imagina como o cenário mais comum é o do tráfico de drogas. Então, a mulher criminalizada por tráfico de drogas, por exemplo, ela não está lá apenas como uma pessoa reprovada pelo tráfico de drogas. Ah, você foi punida por tráfico. Não, agora você é punida e você ainda é uma pessoa ruim, porque você deixou a sua criança sem uma mãe, já não tinha o pai, porque aborto masculino, desaparecimento, nomes que já não tem na certidão de nascimento, ou pela criminalização mesmo, mas é como se a criminalização primeira do homem fosse menos significativa para o filho do que a criminalização da mulher, e que posteriormente vai jogar essa criança para um abrigo, que vai tirar do convívio da mãe, não tem estruturas no cárcere para esse tipo de... embora a legislação determine que isso exista, mas não existe na prática. E aí fica parecendo que como a legislação determina que seja para a mulher, a falha é porque a mulher foi criminalizada. Deveria não ter sido criminalizada para começo de conversa, para evitar esse tipo de transtorno. Ou seja, você joga nas costas da mulher não apenas o juízo de censura do crime, mas também o juízo de censura em cima das falhas das políticas sociais. E isso é um tipo de compreensão que é dos últimos 15 anos. São materiais mais recentes que têm pesquisado essa complexidade sobre o controle social da mulher e como que o controle penal forma esse contínuo, e que aqui é extremamente relevante, e aí o Tony Platts também complementa com isso, dizendo, isso não nega a criminologia crítica, a criminologia radical, isso se soma. Isso não é algo que faz com que a criminologia crítica, a criminologia radical seja jogada, descartada para uma outra... Não, isso é um amadurecimento daquela mesma criminologia radical. Ainda é uma leitura que mostra para a gente como essas condicionantes estruturais vão determinar a forma de controle social sobre grupos marginalizados. E, obviamente, os padrões de imunidade que vão se formar sobre os grupos não marginalizados. Ou seja, é a mesma criminologia radical, mas infinitamente mais madura. Então, a mesma ressalva que o Portela fez, eu somo aqui. Se você vai começar a estudar essa temática,
Não fique preso apenas aos textos dos anos 70 e dos anos 80, achando que criminologia crítica terminou ali. Não, tem muita coisa feita depois e que é extremamente relevante para uma leitura contemporânea, especialmente no Brasil. Tem muita leitura nacional, de autores nacionais, pensando a nossa realidade brasileira, com as condicionantes também de ser periféricos com relação ao sistema mundo, ou seja, nós não apenas somos negros, mulheres, como somos também latino-americanos, e essa é uma camada que também precisa ser somada na leitura do sistema penal, ou seja, a classe é também insuficiente para ler classe na periferia do sistema mundo. Então, e estão fazendo essa leitura com essa complexidade, e é um campo extremamente fértil para entender esse fenômeno do controle social. Então esse foi mais um episódio do Conversa Criminal Podcast. Quero agradecer mais uma vez a presença dos professores Felipe Mota, do professor José Carlos Portela, pela presença. Fizemos hoje uma introdução assim, a esse assunto, né? Que ele precisaria de vários episódios para a gente poder discutir ainda mais essa temática da criminologia radical. Pergunto aos professores se eles têm algumas indicações para os nossos ouvintes, né? Algum material, livro, artigo. Fiquem à vontade para fazer essas indicações. Agradeço mais uma vez o convite, Augusto. Muito bom poder participar de debate de qualidade, assim, sempre uma honra. E um abraço para o Felipe também. Mais uma vez nós estamos juntos participando do podcast. E eu, queria indicar um filme argentino chamado Leonera, do Pablo Trapero, que é sobre uma mulher que ela é encarcerada, né, e ela está grávida. Então é bem interessante esse filme porque fala da perspectiva de uma mulher latino-americana, pobre, que está grávida, né, e que enfrenta esse processo de criminalização brutal, assim, pelas agências punitivas da Argentina. E para além de indicar a leitura de livros, né, no geral, dos autores e autoras que nós mencionamos, né, do professor Juarez, da Vera Malaguti Batista, do Nilo Batista, né, para citar apenas os brasileiros e brasileiras, eu gostaria de indicar a leitura de um artigo que é do Clóvis Moura e que fala, o título do artigo é O Racismo como Arma de Dominação Ideológica. E nesse artigo ele vai expor desde como os negros e as negras eram tratadas pelo poder punitivo desde o Brasil Império até a pós-ditadura, né? Período da redemocratização. Esse artigo foi escrito no final dos anos 90, então ele faz um overview, assim, né? Um panorama geral de como as agências de poder tratavam a questão do negro, né, e da negra no Brasil. Então é bem interessante. Gostaria também de agradecer o convite, é sempre um prazer enorme estar aqui conversando com todos vocês. A temática é extremamente cara, porque é importante, e infelizmente a gente não consegue esgotá-la, né, porque dá vontade de trabalhar tantos aspectos que acabam desdobrando, mas o que eu posso falar é agradecer o convite mais uma vez, e em termos de recomendação de textos ou filmes, vídeos, etc., eu já recomendei isso em outro, acho que foi inclusive na conversa que estava o Portela aqui, um documentário da Netflix chamado A 13ª Emenda, que não é sobre criminologia crítica, ele é criminologia crítica. Você quer entender o que é uma leitura de criminologia crítica, ou criminologia radical contemporânea, assista a esse documentário, que vai mostrar o contínuo de controle de classe, controle racializado e controle sobre a mulher, e como que isso dialoga desde os movimentos pelos direitos civis dos negros nos anos 60 até
até com os Vidas Pretas Importam mais contemporaneamente, como que eles formam um contínuo, como que essas coisas estão interligadas como um mesmo fenômeno e no centro de gravidade de tudo isso, o controle penal. Então, super recomendo para entender, para ilustrar o que seria isso. Também, né, a criminologia radical do professor Juarez é um ponto de partida importantíssimo. Tem um livro do Alessandro Barata chamado Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal. É basicamente a leitura de referência sobre o tema da criminologia crítica. Para quem quiser um apanhado mais resumido, mas extremamente maduro, tem um texto do Salo de Carvalho chamado Criminologia Crítica, Dimensões, Significados e Perspectivas Atuais, foi publicado na Revista Brasileira de Ciências Criminais em 2013. Ele é também muito bom sobre a temática. E aí, para fechar o circuito com o que é fazer criminologia crítica, não apenas falar sobre ela, mas fazer a criminologia crítica, para não cometer, ainda que seja o finalzinho, mas para não cometer essa injustiça, aqui que a gente falou que, né, criminologia crítica tem esse aspecto mais economicista inicialmente, mas não apenas. E exatamente uma figura aqui da Angela Davis não pode ser esquecida, porque ela é uma personagem central para entender criminologia crítica e criminologia radical, simultaneamente participando dos movimentos no Partido dos Panteras Negras e movimento pela luta do direito dos negros nos Estados Unidos. E ela, além de tudo isso, é acadêmica de primeira linha. Ou seja, querem ver o que é fazer, o que é viver e ser criminologia crítica, peguem eu recomendo que qualquer coisa da Angela Davis vocês podem pegar tranquilamente, mas se quiserem um direcionamento, tem um livro dela que está traduzido para o português, que chama Estão as Prisões Obsoletas? Que é um livro curtinho que ela escreveu nesse período de luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e atualizado posteriormente. E vocês podem pegar tranquilamente, que vai ser leitura da melhor qualidade. Vocês vão ver não apenas alguém pensando, mas alguém sendo criminologia crítica. Então, Angela Davis também, leitura obrigatória aí para quem quiser. Então, no mais, obrigado, Augusto, obrigado, Portela, e até uma próxima, gente. Mais uma vez, então, agradeço a presença aqui dos convidados e principalmente agradeço você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento. E peço uma gentileza, por favor, compartilhe esse episódio com um amigo que é estudante de direito ou advogado militante da área. Todas essas recomendações dos convidados vão constar na descrição desse episódio. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast e até a próxima. Um grande abraço.